Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A cidade ainda estava envolta em um véu de neblina quando o general Marcus Thompson saiu de sua opulenta residência, uma imponente mansão localizada em um condomínio fechado. Marcus, de 52 anos, um homem negro com um olhar severo, porém justo, era o respeitado chefe de polícia havia mais de uma década. Seu uniforme impecável e presença marcante inspiravam respeito e disciplina, mas naquela manhã, nada poderia tê-lo preparado para o horror que o aguardava. A poucos metros de distância, Jake Donovan, um jovem policial branco, encarava a casa de dentro da viatura. O ciúme e o ódio que nutria há anos haviam atingido o ápice. Ele assistira impotente à promoção de Marcus, ao crescimento de sua reputação e à conquista de lealdade e admiração que inspirava. Hoje decidirá tomar as rédeas da situação. Quando Marcus pisou na calçada pavimentada, Jake sacou a arma. O sol nascente refletia no metal frio. Sem hesitar, ele atirou. Marcus caiu no chão, ofegante, o rosto contorcido em incompreensão e dor. O general não teve tempo de entender o que estava acontecendo nem de reagir. A vida o abandonava, mas uma testemunha fiel permanecia, Sombra, seu pastor alemão. O cão, treinado durante anos para obedecer apenas a Marcus, rosnou furiosamente e recuou alguns passos, observando cada movimento do agressor. Jake aproximou-se, pensando que poderia simular um acidente, ignorando completamente o olhar penetrante de Shadow. O cão leal e inteligente já havia identificado o culpado. Ele recuou um pouco e num salto, desapareceu nas sombras do beco, abrindo seu próprio rastro para revelar a verdade. Dentro da casa, sirenes da polícia soavam ao longe. A cidade logo descobriria que seu líder havia sido assassinado. Mas ninguém suspeitava que um cachorro se tornaria a testemunha silenciosa de um crime com motivação racial e que ele guardaria a chave para a justiça. O sol começava timidamente a despontar no horizonte quando Shadow, o leal pastor alemão de Marcus Thompson, saiu correndo do jardim da mansão. Seu dono jazia imóvel no chão, o ar impregnado com o cheiro de sangue e pólvora. Shadow pressentiu o perigo, mas também compreendeu que sua missão apenas começara: revelar a verdade sobre o assassinato de seu mestre. Shadow percorria as ruas silenciosas da cidade, suas patas batendo com força no asfalto. Ele sabia exatamente para onde ir, os lugares onde Jake Donovan poderia deixar rastros de sua presença. Cada beco, cada porta, cada pedaço de chão poderia conter evidências que o homem quisesse esconder. O cão inteligente e treinado seguia seus instintos como um detetive silencioso. Entretanto, a família e os colegas de Marcus chegaram ao local. O pânico tomou conta. A vice-chefe Susan Miller, tremendo, chamou o resto da equipe, enquanto a filha de Marcus, Olivia, chorava na entrada da casa. Os policiais presentes não sabiam por onde começar. Tudo parecia caótico, até que um pequeno grupo avistou um pastor alemão correndo na direção oposta à da casa, latindo e voltando pelo mesmo caminho. Shadow havia deixado rastros, marcas de garras no portão, manchas de lama na calçada e até alguns pelos presos na cerca. Eram pequenas evidências, quase invisíveis a olho nu, mas cruciais. Apontavam uma direção, como se o cão quisesse guiar alguém até a verdade. Esse alguém seria Darnell Harris, um jovem detetive negro recém-designado para a unidade especial. Harris, conhecido por sua intuição aguçada e forte senso de justiça, seguiu Shadow instintivamente quando viu vagando perto do beco atrás da mansão. Shadow parou, olhou Darnell nos olhos e latiu insistentemente, como se dissesse: "Siga-me, a verdade o aguarda." Este foi o início de uma investigação extraordinária. Um cão, a única testemunha do assassinato, se tornaria o guia para encontrar o assassino. Shadow conhecia cada movimento de Jake Donovan, cada pista que ele havia deixado para trás, e não deixaria a verdade permanecer oculta. Darnell Harris seguiu Shadow pelos becos silenciosos da cidade. Cada passo do cão parecia calculado, cada latido carregava uma mensagem. Harris ainda não sabia que Shadow era muito mais do que apenas um cão, ele era a testemunha-chave, aquele que revelaria a verdade por trás do assassinato do general Marcus Thompson. Shadow parou abruptamente em frente a uma velha parede de tijolos, cheirou o ar e arranhou o chão com as patas traseiras. Harris se aproximou e notou pegadas frescas e manchas de lama em seus pés, que pareciam ter sido deixadas por um veículo. Ele imediatamente entendeu que Jake Donovan tentará limpar a cena do crime e desaparecer sem deixar rastros. Mas Shadow observara toda aquela movimentação e estava guiando Darnell diretamente para onde as pistas haviam sido deixadas. O cachorro levou Darnell a um beco estreito e isolado.
Lá sob uma pilha de folhas e lixo, Harris descobriu uma pistola meio escondida e uma cápsula de bala deflagrada. Shadow latiu e rosnou, apontando com o focinho para um pequeno caderno preto encaixado entre os tijolos. Harris o pegou com cuidado. Era o diário de Jake Donovan, contendo anotações perturbadoras sobre seu ressentimento em relação ao general. Nele, ele descrevia suas frustrações, seus pensamentos racistas e até mesmo seus planos para eliminar Marcus. Harris então percebeu que o cão não o havia guiado apenas até as evidências físicas, ele o havia levado ao cerne do motivo do crime. Cada pista parecia confirmar que Marcus não havia morrido por acaso ou acidente, ele fora alvo. Assassinado por ser negro e por personificar o poder e a autoridade que Jake invejava. Shadow, leal e vigilante, nunca se afastou de Harris. Ele latia sempre que um transeunte se aproximava demais, protegendo assim a investigação e garantindo respeito à cena do crime. Impressionado, Harris começou a entender que, sem Shadow, essa pista teria sido praticamente impossível de seguir. As provas iniciais já haviam sido reunidas, mas o verdadeiro confronto ainda estava por vir. Jake Donovan acreditava que seu crime ficaria impune. Mal sabia ele que um cão leal e um jovem detetive determinado estavam prestes a virar seus planos de cabeça para baixo. Shadow, ainda ao lado de Darnell, parecia estar dizendo: isto é apenas o começo. A justiça está a caminho. Nos dias que se seguiram, Darnell Harris continuou a seguir Shadow pela cidade. O cão parecia saber exatamente para onde olhar, levando-o a cantos esquecidos e becos que ninguém suspeitaria. Finalmente Shadow parou em frente a um pequeno prédio dilapidado, uma antiga delegacia de polícia que não era usada há anos. Harry sentiu o coração acelerar, teve a sensação de que o cão o havia levado a um ponto crucial. Lá dentro, atrás de uma escrivaninha velha e empoeirada, Harris descobriu um disco rígido escondido e vídeos de vigilância de câmeras públicas perto da mansão de Marcus. Ele inseriu o disco em seu laptop. A tela acendeu e as imagens o paralisaram. Jake Donovan, armado, apontando sua pistola para Marcus e atirando sem hesitar. Cada gesto, cada detalhe, tudo perfeitamente registrado. Shadow latiu visivelmente satisfeito, como se para confirmar que a verdade finalmente havia sido revelada. Harris então releu o caderno preto de Donovan e comparou as anotações com o vídeo. Tudo coincidia. Jake não havia agido por mero oportunismo. Seu crime foi premeditado, motivado por ódio racial e ciúme. O detetive contatou imediatamente seus superiores e a unidade de investigação especial. As provas eram irrefutáveis. Pela primeira vez desde o assassinato de Marcus, a polícia sentiu que a justiça poderia prevalecer. No entanto, Harry sabia que a parte mais difícil ainda estava por vir: confrontar Jake Donovan, um policial treinado e perigoso, sem colocar em risco a vida de Shadow ou a sua própria. Enquanto isso, Shadow permaneceu fiel ao seu papel de guardião silencioso. Ele se recusou a deixar o lado de Harris e latia a cada ruído suspeito. O cão já havia previsto o instinto de fuga de Jake e parecia pronto para intervir, se necessário. Essa revelação abalaria a cidade inteira. O assassinato de um chefe de polícia por um de seus próprios agentes, motivado por racismo, seria finalmente exposto. E Shadow, aquele cão leal, era a chave para essa justiça. Jake Donovan achava que tinha tudo planejado. Ele acreditava que seu crime ficaria impune, que a morte do general Marcus Thompson seria considerada um trágico acidente. Mas ele não contava com Shadow, nem com Darnell Harris. Naquela manhã, Jake foi convocado à delegacia para um interrogatório de rotina. Desde o momento em que chegou, pressentiu que algo estava errado. Darnell o aguardava em uma sala de interrogatório, com o caderno preto e as gravações de vigilância sobre a mesa. Shadow, sentado diretamente atrás de Darnell, encarava Jake atentamente, seus olhos escuros e penetrantes parecendo ler seus pensamentos. Darnell começou calmamente. Jake Donovan, nós sabemos o que você fez. Temos as provas, e seu motivo é claro. O general Marcus Thompson não morreu por acidente. Jake caiu na gargalhada, tentando disfarçar o medo. Você não tem nada. Você só tem suposições. Mas Darnell colocou o disco rígido sobre a mesa e tocou no vídeo. A gravação mostrava Jake atirando em Marcus, cada movimento capturado com precisão. Shadow rosnou e deu um passo à frente, um aviso silencioso. Jake instintivamente recuou em pânico. O cachorro sabia exatamente o que estava fazendo, intimidando e protegendo ao mesmo tempo. O jovem detetive prosseguiu friamente. E nem pense em negar. Seu caderno confirma suas intenções. Cada linha é uma confissão. Sob a pressão conjunta de Darnell e Shadow, Jake perdeu a compostura.
tentou se justificar, mas suas desculpas soaram vazias e irrealistas. O promotor, alertado para a situação, chegou para efetuar a prisão. Enquanto Jake tentava fugir, Shadow bloqueou a porta, rosnando alto e impedindo qualquer fuga. O confronto foi intenso, mas breve. A união da inteligência humana com a lealdade animal surtiu efeito. Jake Donovan foi preso e levado para a cadeia, sem poder negar seus crimes. Shadow, leal e silencioso, permaneceu ao lado de Darnell. Ele havia cumprido sua missão: proteger a verdade e garantir que a justiça fosse feita. A cidade finalmente descobriria a verdade sobre o assassinato do general Marcus Thompson, e ninguém mais conseguiria escondê-la. Algumas semanas após a prisão de Jake Donovan, a cidade começava a se recuperar. A mídia havia noticiado o assassinato do general Marcus Thompson e a prisão de seu assassino, revelando a extensão do racismo e da corrupção em alguns departamentos de polícia. Mas um herói silencioso permanecia no centro dessa história: Shadow, o leal pastor alemão que guiou Darnell Harris até a verdade. A família de Marcus, ainda de luto pela perda do patriarca, realizou uma pequena cerimônia privada para homenageá-lo. Olivia, filha de Marcus, acariciou suavemente a cabeça de Shadow, agradecendo ao cão por sua coragem e lealdade. Papai teria muito orgulho de você, Shadow, sussurrou ela com a voz embargada pela emoção. O cão abanou o rabo, como se entendesse perfeitamente. Darnell, que se tornará um herói local por seu papel no caso, também recebeu elogios de seus superiores. Mas ele sabia que sem Shadow nada disso teria sido possível. O cão fora a testemunha mais confiável e determinada, um símbolo de justiça e lealdade em uma cidade marcada pelo medo e pelo ódio. Quanto a Jake Donovan, seu julgamento causou escândalo. As provas reunidas por Darnell e conduzidas por Shadow eram irrefutáveis. O veredicto foi inequívoco. Ele foi considerado culpado de homicídio em primeiro grau e condenado à prisão perpétua. O caso tornou-se emblemático da luta contra o racismo nas forças policiais e um lembrete de que ninguém está acima da lei. Shadow, agora famoso, continuou a viver com a família Thompson. Ele se tornou um símbolo de coragem, inteligência e lealdade. Os moradores da cidade contavam sua história como a de um herói silencioso que havia mudado o curso da justiça. E assim, graças a um cão leal e a um jovem detetive determinado, a verdade veio à tona. Marcus Thompson jamais foi esquecido, e Shadow permaneceu para sempre o guardião de sua memória, lembrando a todos que, às vezes, os verdadeiros heróis não usam uniformes. E que a lealdade pode surgir onde menos se espera.